Sabe, existem livros e existem chaves. O Kybalion é, sem dúvida, uma chave. É um texto que não foi feito para ser simplesmente lido, página por página. Ele foi feito para ser decifrado. Ele não se entrega de bandeja, ele se revela aos poucos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Como esse antigo mapa do invisível funciona, na verdade, como um jeito de destravar uma maneira completamente diferente de enxergar a realidade. Ok, vamos começar por aqui. O livro já abre com esse aviso que é a chave para todo o resto. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso aqui não tem nada a ver com ser inteligente ou ter um QI alto. É uma instrução muito clara de como se aproximar dessa sabedoria, com o coração, com uma ressonância interna, e não só com a mente que analisa tudo. É basicamente o primeiro filtro. Para a gente entender a força desse texto, a gente precisa olhar para a origem dele. Vamos começar por aí, pelas raízes misteriosas de um livro que apareceu do nada, sem um autor definido, mas com uma história que, dizem, vem lá da antiguidade. A linhagem dessa sabedoria é quase uma lenda. Acredita-se que tudo começou no Egito Antigo, com os ensinamentos de uma figura chamada Hermes Trismegisto, o escriba dos deuses. Por séculos e séculos, esse conhecimento foi passando de boca em boca, em segredo, de mestre para discípulo. E aí, de repente, em 1908, pá! O Kybalion é publicado em Chicago, assinado por um grupo misterioso, os Três Iniciados. E esse anonimato todo, olha, não foi por acaso, foi de propósito. A tradição hermética sempre defendeu o silêncio como uma forma de proteger verdades muito poderosas de serem distorcidas ou mal utilizadas. Sabe aquela ideia de que conhecimento é poder? Pois é, o segredo garantia que os ensinamentos chegassem só em quem estava realmente pronto para entender. Tá, mas como isso funciona na prática? A gente vai avançar agora para a ideia mais fascinante de todas. A de que o Kybalion não é um objeto parado, inerte. Ele é uma ferramenta viva, uma espécie de espelho que interage diretamente com a consciência de quem está lendo. Então, o ponto crucial é este. O Kybalion é um instrumento de ativação. Ele funciona como um espelho mesmo. Ele reflete de volta para quem lê exatamente aquilo e somente aquilo que a alma da pessoa está pronta para compreender. Nem mais, nem menos. A grande mágica dele é essa capacidade de encontrar cada um no seu próprio nível de consciência. E essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. Ler só com os olhos é uma experiência superficial. A pessoa vê um monte de palavras, acha tudo meio confuso, julga e no dia seguinte já esqueceu. Agora, ler com a alma, aí a história é outra. A pessoa sente a vibração do texto. Começa a se lembrar de verdades que parecem que já estavam guardadas lá dentro. E no fim, a sensação é de que o livro é que está lendo a gente. Agora, o mais interessante é que muita gente relata que o livro parece mudar a cada leitura. Mas a verdade é, o livro não muda. Quem muda é a pessoa. Reler o texto vai revelando camadas e mais camadas de significado. Não porque as palavras mudaram, mas porque quem as lê evoluiu. E o que essa evolução revela? Revela justamente o coração do livro. Vamos entrar agora no núcleo dos ensinamentos do Kybalion. As 7 leis universais que, segundo a obra, são os pilares que sustentam toda a realidade. São 7 princípios herméticos. E eles não são apresentados como uma religião ou um dogma. São mais como as leis da física do universo invisível. As regras do jogo. A lista é essa aqui: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Vamos dar uma olhada bem rápida em cada uma delas. O primeiro e o mais importante de todos é o mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. A ideia aqui é que a realidade não é essa coisa sólida, externa que a gente imagina. Ela é, na verdade, uma criação mental, como um grande pensamento dentro de uma consciência universal. Ou seja, a própria consciência é a matéria-prima de tudo. O segundo é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Esse princípio diz que a realidade é como um fractal. Os mesmos padrões que governam as galáxias também governam a nossa vida. O mundo interior e o mundo exterior são espelhos um do outro. Simples assim. Terceiro, vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Isso significa que tudo no universo, desde a cadeira em que a gente senta até os nossos pensamentos, está vibrando numa certa frequência. E pensamentos, sendo vibrações, acabam atraindo experiências e realidades que vibram na mesma sintonia. O quarto é a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos.
Coisas que parecem opostas, como luz e escuridão, amor e ódio, na verdade não são coisas diferentes. São só dois extremos da mesma régua, da mesma energia. Entender isso muda tudo, porque permite que a gente pare de julgar e comece a transmutar as energias. O quinto é o ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. A vida não é uma linha reta. Ela se move em ciclos, como as marés do oceano. A sabedoria está em aprender a surfar nessas ondas, aceitando que existem momentos de expansão e momentos de recolhimento, sem lutar contra a corrente. Sexto, causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, bem direto. Nada acontece por acaso. O que a gente chama de sorte ou azar é só um nome que damos para uma lei que a gente ainda não entendeu. Compreender isso é o que permite a uma pessoa deixar de ser vítima das circunstâncias para se tornar criadora da própria vida. E por último, o sétimo princípio, o de gênero. E atenção aqui, isso não tem nada a ver com sexo biológico. Estamos falando de energias. Tudo no universo contém um princípio masculino, que é o da ação, da projeção, e um princípio feminino, o da recepção, da gestação. A criação, em qualquer nível, depende do equilíbrio entre essas duas forças. Essas leis são como chaves, mas quem é que pode usá-las? Agora a gente volta o foco para o indivíduo, para explorar quais são os sinais internos que mostram que uma alma está pronta para esse tipo de conhecimento mais profundo. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, que conecta toda essa filosofia antiga diretamente com a nossa jornada pessoal. Como é que alguém sabe se está pronto para isso? Bom, os sinais não são externos, não é um diploma na parede. São coisas como uma inquietação profunda que vem de dentro, um constante questionamento sobre o que é a realidade. Aquela sensação de que, poxa, a vida material não pode ser só isso. É quando se começa a notar sincronicidades, aquelas coincidências cheias de significado. E, acima de tudo, um sentimento de um chamado para lembrar quem se é de verdade. E esse ponto é fundamental. O chamado não é uma voz na cabeça. Ele é vibracional. É uma sintonia. Um eco que vem de dentro da alma. Não é algo que a gente pensa e conclui. É algo que a gente sente. E isso nos traz de volta a esta ideia final que é poderosíssima e resume tudo. A percepção de que, ao se abrir o Kybalion, não é só uma pessoa lendo palavras. Na verdade, é o livro que está lendo a pessoa. Ele parece sondar as intenções, sentir a vibração e perceber se o que move a busca é a curiosidade do ego ou o anseio da alma. E se for a alma de guia, o conteúdo se revela de um jeito vivo, pulsante. Então, para a gente fechar essa análise, fica a reflexão, o convite para aplicar esses conceitos na própria vida e se perguntar, afinal, o que o universo está tentando nos dizer?